Elias Jabbour, geógrafo formado pela USP, Universidade de São Paulo, um dos maiores estudiosos sobre a China no Brasil. Morou por quase 2 anos em Xangai, onde foi consultor do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, presidido por Dilma Rousseff. Em parceria com o italiano Alberto Gabrielli, falecido, ele é autor do livro China, o Socialismo do Século XXI. Há 2 anos, em 2022, a obra recebeu o mais importante prêmio literário para estrangeiros da China, o Special Book Award. Aos 49 anos, nascido em São Paulo, filho de um libanês com uma mãe paraibana, ele é professor licenciado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e hoje preside o Instituto Pereira Passos, um órgão de planejamento de urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob o comando de Eduardo Paes. É casado, tem um filho, é corintiano roxo e é filiado há mais de 30 anos ao PCdoB, ao Partido Comunista do Brasil. E avisa para quem quiser ouvir, tem paixão pelo socialismo. Elias Jabbour, prazer enorme ter você aqui. Lá em Minas diria assim, é um prazer miserável ter você aqui conosco no ICL, né? Você que tem uma paixão pelo socialismo e outra paixão pelo Corinthians, que é um time também que tem umas características socialistas, de democracia, né? Muito bom te receber aqui, viu, cara? Chico, eu vou ser muito direto contigo aqui. Eu te acompanho há uns 30 anos, e eu sempre fui fã do seu trabalho. Eu sempre percebi que você, no jornalismo brasileiro, televisionado, sempre foi um ponto fora da curva. Eu faço uma comparação com o William Bonner, né? Você é mais culto que o William Bonner, é mais inteligente que o William Bonner, é mais espontâneo que o William Bonner, sabe? E faço a comparação porque ele era o âncora do Jornal Nacional. Era um sonho que eu tinha se entrevistado por você, então eu tô aqui realizando. Ele é mais inteligente, que ele tá lá no Jornal Nacional até hoje. Sim, mas o importante é que eu estou realizando um sonho aqui de estar com você. E eu estou muito feliz, assim, é inenarrável, como diz o outro, né? Pois é, eu só tenho um reparo a fazer na sua paixão corintiana, que você tem tudo para ser atleticano. Galo como eu. Seu nome é Elias Calil Jabbour. O maior presidente da história do Atlético. Elias Calil foi o maior presidente da história do Atlético, depois o filho dele, Alexandre Calil. Sim. Aliás, eu conheço o Alexandre Calil, tenho que falar, olha, o xará do seu pai é um cara genial, um gênio que eu entrevistei. O Atlético é um clube que eu tenho simpatia evidente por conta das origens dele serem muito semelhantes do Corinthians, né, que é o meu clube de coração. O Atlético que passou pelas mesmas provações que o Corinthians teve que passar para se afirmar no cenário esportivo mineiro e nacional. Então não tem como não gostar do Atlético, apesar do Atlético ter uma amizade e torcida com o Palmeiras, que é um contrassenso completo, mas eu gosto muito do Atlético e gosto do Inter de Porto Alegre também, que é um clube, obviamente, a cor do Inter é muito sugestiva, o nome é sugestivo. Eu também gosto do Internacional de Porto Alegre também. Pois é, e aí somos aves, né? Você é gavião, eu sou galo, eu sou ave. Com certeza. Uma voa ou outra cisca aqui e dá esporada, né? Outra paixão sua é o samba. Sim, e a minha também, né? Sim, nos encontramos no camarote da Prefeitura do Rio esse ano, né? Você veio desfilar na Portela, eu tinha desfilado na Vila Isabel. Mas eu sou mangueiro. É mangueira? Do Milton Nascimento estava. Ah, é verdade, agora juntei os pontos. Como se você já trabalhou com o Milton Nascimento, que eu sei, o cara só conviveu com o gênio, né? Milton, enfim. Eu tinha desfilado na Vila Isabel 2 dias antes aqui do nosso encontro, né? Então, tenho 34 anos de bateria de escola de samba, né? Camisa verde e branca em São Paulo, no Vila Maria, camisa 12, e quando fui morar no Rio em 2014... Vila Isabel. Vila Isabel, que é uma escola de coração, né? E você ainda sai na bateria da camisa? Não, só na Vila Isabel. Na Vila Isabel. Só na Vila Isabel. Carnaval do ano que vem, vou te procurar no meio da bateria. Com certeza. Toca caixa, tá aqui as fotos aqui. Olha ele aqui com a caixa aí, fazendo um L. Fazendo o L do Lula, né? E é raro chegar onde você chegou, porque você é filho de um casal simples, humilde, né? E virou um gênio, eu acho, né? Acho que as coisas de gênio não é verdade, né? O que eu sou... Gênio que é a capacidade de perceber isso. Sim, eu tenho talvez o maior atributo que eu tenho é uma capacidade absurda de trabalho.
sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho em casa mais de 30 mil gráficos de Excel construídos sobre balanços de empresas chinesas, balanços de bancos chineses, balanços de obras na China, balanços de projetos de obras na China. E a partir dessas construções em gráficos de Excel, eu pude captar o que se chama na filosofia de fluxo dos acontecimentos e começar a construir conceitos, categorias, até uma teoria para entender a China da minha forma que eu enxergo aquela realidade. Então não é ser gênio, né? Eu tenho um hiperfoco, eu sou obcecado pelo conhecimento, obcecado pela ciência, e essa é uma vantagem competitiva que eu tenho nessa sociedade que está aí, né? E é evidente que isso tem relação direta com o meu passado, com a minha neurodivergência, do autismo que eu descobri mais já velho por conta da minha história, enfim, eu sou filho de um comerciante libanês, um trambiqueiro, como já disse em outro lugar. Ele veio do Líbano, montou viciado em baralho, tinha até um clube Viciado em baralho? Viciado em baralho, tinha um clube que ele juntava o pessoal dele lá para jogar, pegava o dinheiro do aluguel, jogava, então depois a cada 3 meses nós éramos despejados, né? Então não tinha estabilidade no trabalho, né? Você é filho único? Eu tenho um irmão que mora aqui em São Paulo. E o meu pai, ele conheceu a minha mãe, como eu já disse também em outro lugar, vou repetir aqui, na prostituição. Minha mãe é uma mulher linda. Seu pai conheceu sua mãe numa casa de prostituição? Na década de 60 do século passado. Eu nasci em 75. Minha mãe é uma paraibana, linda, gostosa, maravilhosa, a mulher mais importante da minha vida. Eu sou louco pela minha mãe, já faleceu em 99, né? Me emociona. Sabe, faleceu em 99. E o meu pai, nós vivíamos aos trancos e barrancos por conta dessa coisa do meu pai e tal, e uma família ultra disfuncional, porque o meu pai e minha mãe brigavam o tempo inteiro, porque o meu pai tinha muita mulher, tinha toda essa questão tinha filho fora do casamento, sabe? E ele morre no dia do meu aniversário. Você se apaixonou pela sua mãe? Se apaixonou. A minha mãe era louca pelo meu pai, isso eu tenho certeza absoluta disso. Numa casa de prostituição. Ele foi lá, encontrou sua mãe, se apaixonou e tirou. Sim, tirou. E minha mãe, sim, ela tinha uma paixão absurda pelo meu pai, né? Ele morre em 86, no dia do meu aniversário. Meu pai passou a noite jogando, como era habitual, pegou o carro dele, na época um Fusca, e dormiu no volante, entrou debaixo do caminhão, aqui no bairro da Vila Maria, e eu estava na escola, e me disseram, olha... Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 para 11, ia fazer 11 anos naquele dia. Aí fui na praça ver o acidente, aquela curiosidade, chegou lá e meu pai dentro do carro, sendo roubado, porque meu pai andava com ouro e tal, aquela coisa toda, e com os globos oculares para fora, né? Porque ele bateu embaixo do caminhão. Eu vi essa cena, né? E eu, como também já disse, eu perdi a minha inocência ali. Deu 3, 4 dias passado o enterro dele, e minha mãe não tinha comida em casa, e minha mãe volta para a prostituição, né? Então eu convivi a minha infância inteira em escola pública, sofrendo bullying diariamente por conta da minha família. Sua mãe voltou à prostituição para sustentar a vida em casa, ela e você, né? Ela e minha irmã, né? Então não tinha muito para onde correr. Então eu sofri um bullying lascado na escola por ser gago, por ser esquisito, por não ser social, porque eu era coisa do autismo, né? Não gosto de multidão. Prostituta, né? O filho da puta, exatamente isso. Na rua, eu saía na rua de manhã. E como a minha mãe não fazia questão de esconder essa condição dela, porque era uma mulher muito corajosa, não estava nem porque os outros pensavam. Mulher extraordinária. Né? E eu era sacaneado na rua, na escola, né? E muito sacaneado, assim. E eu não falo isso para me vitimizar, não. Muito pelo contrário, que eu não tenho menor, assim... eu nem precisaria disso para poder, sabe? E isso foi calcando a minha vida, né? Eu tenho um filho que foi tendo que criar hábitos para ser mais hábil durante situações difíceis, porque eu sei que a vida ser muito cruel comigo. Então não adiantaria ser um cara sectário nas coisas, porque muito jovem já percebi isso. E também muito jovem percebi que eu tinha que estar na USP, né? Bom, isso é uma coisa, sua mãe nunca deixou te faltar nada? Não, nada, minha mãe nada. Tudo? Nada. Teve pessoas que me ajudaram, que eu não vou negar, isso aí não, sabe, ninguém é self-made man, não existe isso, ninguém, sabe. Mas ela tinha as limitações dela, então até que eu entrei na USP em 92, eu fiz um vestibular quando estava no segundo... Como é que foi você sair? Você, nessa casa, você disse numa entrevista que você chegou um tempo a sua mãe levar os clientes dela para sua casa, né? Eu dormia na sala, porque a casa era pequena, então ela levava as pessoas para casa, e eu dormindo, eu via aquele movimento dentro de casa, então eu tinha que conviver com essa coisa emocional de ver a sua mãe naquela situação, que até hoje não é fácil, você imagina na década de 80, né? E eu comecei a matutar, eu tenho que entrar na USP, né? Eu tenho que ir para a faculdade.
Aí eu entrei na USP pela primeira vez, um vestibular no segundo colegial, não no terceiro, então com o terceiro colegial, entrei em Direito. Né? Sem fazer pré-vestibular, sem nada, entrei em Direito. Mas não pude fazer o curso, que eu tinha que fazer o terceiro colegial ainda, só que no outro ano não fiz Direito, fui fazer Geografia, que é o que eu queria fazer. Geografia, entrei no curso de Geografia, cursei o curso de Geografia. Aí tem aquela história também de que tem uma coisa da vingança, de eu comprar jornais com meu nome. Como é que é? A Folha de São Paulo, ela tinha aquela parte dos aprovados na USP, né? Assim como em Minas, assim, da FMG, Aí eu colocava o pincel atômico, né, em cima do meu, aquela coisa fluorescente do meu nome, aí coloquei na porta. Seu nome estava bem colocado? Tava. Não tava colocação no vestibular, mas tava o meu nome lá, né? Aí eu coloquei... Você comprou vários jornais? Comprei e eu coloquei na porta das pessoas, assim, negócio de... O filho da puta entrou na USP, o seu, né? Sabe? Não, filho da puta entrou na USP. Porque as e pessoas... O seu, meu senhor? As senhoras... Não, porque eu era muito sacaneado pelas mães, sabe? E depois fiz mestrado, fiz doutorado. Aí eu percebi que eu ia ter que... Você fez mestrado e doutorado em Geografia? Na USP. Só que aí o que acontece? Desde a minha graduação eu percebi que eu tinha que conhecer o chamado DNA da sociedade, que, ou seja, se a biologia tem um DNA, as pessoas têm o seu DNA, qual que é o núcleo da sociedade? Então eu descobri, uma obviedade pela voz do Milton Santos, que o DNA da sociedade é o processo de produção de mercadorias. Então eu comecei a fazer dentro do curso de Geografia todo um percurso de, entre aspas, economista político, ou seja, eu fui estudar Adam Smith, Ricardo, Marx, economia monetária, Keynes, os monetaristas, os neoclássicos, a escola austríaca, desenvolvimentistas latino-americanos e anglo-saxãos. Então, eu fiz um curso de economia sozinho para entender isso. Autodidata. E aí eu saí do curso de Geografia e tal, e eu fui trabalhar na Câmara dos Deputados. Eu trabalhei 6 anos na Câmara e 4 no Senado, na assessoria da bancada do PCdoB. Aí, quando eu prestei concurso, prestei para professor de economia e passei e virei professor de economia, mesmo sem ser economista, sem ter nenhuma formação prévia em economia. Aí tem que passar pelo teste dos economistas, porque os economistas, eles são uma classe que se acha muito, né? Ou seja, eles não erram muitas previsões no Brasil. Os economistas, eles têm uma autopercepção muito interessante. Eles se acham muito, mas são pessimamente formados, né? Pessimamente formados. Então eu tive que buscar, nunca buscava, mas eu tive que ser aceito nesse meio, né? E eu contei com a ajuda de uma figura que eu tenho que falar abertamente, que é o professor Beluso, né? O professor Beluso é o primeiro professor de economia, a mente mais brilhante do Brasil. Ele me adota. Não tão brilhante porque ele é palmeirense, você. Exatamente. Ele me adota em 2003, 2004, foi meu co-orientador de mestrado, e até hoje nós escrevemos artigos juntos, né? Sabe? Então também tem muita sorte na vida de conhecer as pessoas certas na hora certa e tal, né? Mas é uma história que infelizmente é verdadeiro. Dificilmente uma pessoa, nas condições que eu vim, né, chegaria onde eu estou hoje, né? Sabe? Eu acho quase impossível. Se contar essa história e dissesse, esse cara que viveu sob essas condições, hoje é presidente do Instituto Pereira Passos, que é das instituições mais importantes do Rio de Janeiro, de urbanismo, de planejamento. Sim. Tendo sido assessor da Dilma no BRICS. Sim, passei 2 anos lá no Banco dos BRICS. Eu escrevi 6 livros sobre a China, um deles é esse que você relatou. Vai sair um 7º livro esse ano sobre a China. Eu tenho 70 papers acadêmicos publicados em jornais, em revistas brasileiras e estrangeiras. 30 e poucos capítulos de livro, ou seja, tem uma produção intelectual intensa. E você virou professor de que universidade? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ? A UERJ. De economia ou de geografia? De economia. É isso que você falou? De economia, sou professor de economia. A cadeira é teoria e política do planejamento econômico, né? Porque eu também tenho umas minhas manias de autista, né? O planejamento econômico foi o maior feito econômico do século XX, foi essa descoberta das técnicas do planejamento econômico, né? Que são parte das inovações institucionais que a Revolução Russa inaugura, né? Uma delas é a planificação em larga escala da economia. Isso influencia o keynesianismo, influencia a Europa Ocidental, a reconstrução europeia, pós-Segunda Guerra Mundial. E eu acho que foi o grande fato econômico do século XX e continua sendo o maior fato econômico do século XXI.
E para explicar isso muito rapidamente, porque hoje a tendência das micronarrativas é muito grande, né? A despeito de nós nunca termos reunido tantas condições para as metanarrativas. Por quê? Porque hoje você tem muitos dados à sua disposição, muita gente inteligente à sua disposição. Então, hoje existe um ambiente ultra propício para a construção de discursos e categorias e conceitos de totalidade, né? Apesar da tendência à dispersão, a tendência à fragmentação, às micronarrativas. Então, hoje existe com Big Data, por exemplo, a possibilidade de você planificar uma economia em larga escala, como a China, por exemplo. Um planejamento que antigamente levava meses para as pessoas pesquisarem, né? Hoje está tudo... Hoje, eu tenho um dado que eu trago que a União Soviética, para se completar a matriz de sumo-produto, que é aquela matriz que mostra quais são os setores que precisam de investimento, quais os setores estão superinvestidos, e como fazer a transferência intersetorial de recursos, né, e quais são as inovações institucionais para isso, 6 meses. Na China, demora de 6 a 18 minutos, hoje. 6 minutos. Isso explica por que a China é uma economia que cresce há 40 anos sem parar, né? É evidente que tem outras características da economia chinesa que explicam isso, mas essa é fundamental. Você vai me explicar uma coisa. Primeiro, essa sua ligação com a China. Eu tive um mês na China, visitando Pequim, Xangai, aquela cidade lá dos guerreiros de terracota, Xi'an, né? Tive ali. Uma colega, a Sônia Bride, era correspondente lá, fui visitar, passei um mês lá com ela e saí de lá sem entender nada. Sabe que você chegar e falar assim, não entendi onde eu vi, o que é isso aqui, como é que essa sociedade se organiza, e você se aproxima e hoje é um entendedor daquilo, né? Como é que você foi se ligar à China, cara? Eu queria... Como eu te disse, eu cheguei no curso de graduação, aliás, vou dizer agora, eu cheguei no curso de graduação, eu já era militante do PCdoB, então a minha trajetória política começa antes da universidade, eu não entrei no PCdoB estando na universidade, né? E muito preocupado com o seguinte, acabou o socialismo, caiu a União Soviética e tal, mas vem cá, acabou mesmo, tudo é eterno, né? O capitalismo é eterno. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu quero provar as esquisitices de autista, né? Eu quero provar um dia que é possível cientificamente, a ciência dá conta da construção de uma sociedade que supere o capitalismo, ou seja, o socialismo, né? Então eu procurei o próprio professor Milton Santos, que foi meu primeiro orientador no curso de Geografia. Grande geógrafo brasileiro. Sim, e ele falou, é uma ótima questão, mas vou te encaminhar para uma outra pessoa te ajudar, que é o professor Armin Mamigonian. Ele falou, Elias, o professor Armin, é a China, porque a China é uma experiência socialista, né? E ninguém achava que era naquela época, né? Então eu passei a estudar a China, e a China passou a ser a minha unidade de análise, por quê? Porque ela é a formologia social, é a forma social que garante para mim os elementos fundamentais de análise para que eu prove a minha hipótese sobre a cientificidade do socialismo. E como possibilidade concreta de superação do capitalismo. Exatamente. Agora, quando você fala da China, né? Eu estudei muito a China. É difícil a pessoa hoje, no Brasil, por exemplo, estudar muito a China. Você não tem um material tão... Agora com a internet tem, mas eu não tinha um material tão vasto assim para estudar a China. Você estudou e depois... Como é que você estudou isso? Depois você foi lá. Quantas vezes você foi à China? Eu comecei a estudar a China desde 94. Em 96, meu primeiro artigo científico sobre a China é aprovado para publicação. É livros, né? Livros, e o meu orientador, ele tinha vários textos soltos dele, assim, que ele coletava por jornais e tal, e ele me ensinou a fazer pesquisa, né? Em português não, né? Português, francês, inglês, essa coisa toda, né? Então eu comecei a estudar... Você fala essas línguas todas, leio tudo? Não, eu falo muito bem inglês, eu leio, eu escrevo, né? E os outros idiomas eu vou me virando enfim, eu vou me virando conforme a necessidade, né? Mas o inglês, sim, como eu disse para você, eu tinha que aprender inglês. Eu nunca fiz curso de inglês na minha vida, né? Então eu tive que, com 12 anos de idade até hoje, tá nessa coisa do falar inglês, de escrever por si próprio, de entender os verbos, de estudar. É outra obsessão que eu tive durante um bom tempo da minha vida, foi isso, né? Aí eu defendi em 97 trabalho de graduação individual sobre a China, e a minha primeira viagem foi em 2004 para a China. De 2004 até hoje, eu visito a China frequentemente. 2004, 2009 e 2023/24, eu viajei pela China inteira. O que significa a China inteira?
Eu conheci todas as capitais de província, eu conheci todas as capitais de regiões autônomas, eu andei a China inteira de trem, de barco, de avião, de ônibus, né? De mochila nas costas. Mochila nas costas. Eu sou um mochileiro profissional, ou seja, então eu fui de Xangai para Pequim, para o Xinjiang, para o Tibete, para Gansu, eu conheço a China inteira. Então eu conheço desde o capital financeiro mais avançado que você vê em Xangai ou Shenzhen até a vila camponesa mais simples que você pode imaginar na China. E eu fui lá 3 vezes nesses mesmos lugares, né, para ver a evolução disso, né? Eu me impressionei muito com a China. Eu fui a Pequim, eu já imaginava mais ou menos como é que seria. Beijing, que eles falam, né? Beijing. E depois a Xangai. E Xangai é outro astral. Xangai parece uma coisa futurista. Isso em 2005, tem 20 anos, né? Em 2005. Isso aí sem entender direito, que a referência que a gente tinha de um país comunista era a União Soviética. E a China parece que não tem quase nada a ver com aquilo, né? Não. É outra coisa. E eu te pergunto, a China é um país comunista? A China é a tese que eu defendo e teorizo em cima disso, que a China é uma formação econômico-social orientada ao socialismo. O que significa isso? É um sistema baseado em primeiro, a política na frente da economia. Existe um bloco histórico que chega ao poder em 49, comandado pelo Partido Comunista, o seu Exército de Libertação Popular e os outros partidos políticos chamados democráticos que estão na frente da frente ampla que governa a China desde 49, sob a hegemonia do Partido Comunista. Na base desse poder estão as chamadas Assembleias Populares, né? Ou seja, cada quarteirão, cada vila, cada cidade, cada microcosmo chinês tem a sua Assembleia Popular que elege o delegado para a Assembleia que está acima. Seria seu deputado local. O deputado local, o vereador do vereador, né? E o que acontece? Você vai me perguntar, como que faz para um deputado federal, por exemplo? O vereador do vereador é eleito lá no bairro dele e de forma indireta, de forma congressual, ele chega até a Assembleia Popular Nacional. Só que ele fica somente 2 semanas em Pequim por ano e volta para a base no resto do ano. Ele passa o ano inteiro junto com o povo dele. Com o povo dele, e é o povo dele que o caça, não é os pares, né, como é no Brasil, por exemplo, né? Isso significa que a China, por exemplo, tem uma rotação de mais de 40% a cada Assembleia Popular Nacional que elege a cada 4 anos. Esse delegado, se ele não estiver funcionando a contento, a sociedade tira ele e põe outro. Põe outro. E mais do que isso, né? O parlamento chinês, por exemplo, ele tem hoje 40% de trabalhadores especializados e camponeses, né? Nenhum parlamento do mundo tem isso, né? Então, é um parlamento que representa quase que fielmente a estrutura social da sociedade chinesa, né? Então, eu não acho que seja uma ditadura, é empobrecedor. Isso é uma democracia, uma forma diferente de... Eu chamo de democracia não liberal, uma democracia popular que está reconstruindo formas de representação popular que existem há mais de 2.000 anos. Que a China é uma sociedade é um estado que tem 2.000 anos. E as organizações... E tem gente que defende a tese que a China só é o que ela é hoje porque aquele país se organiza socialmente, as pessoas, há mais de 2.000 anos. Elas se organizam na base da aldeia para reivindicar as obras públicas, né? Como, por exemplo, as obras de contenção à enchente, né? Isso já tem mais de 2.000 anos, né? Então, o exercício da participação popular na política na China é algo que remonta a mais de 2.000 anos, né? Não é uma novidade do socialismo, o socialismo apenas aperfeiçoa essa possibilidade do país, né? Pois é, mas não é igual os países chamados democratas do Ocidente, que elege um presidente, que põe seus ministros e que manda fazer as coisas. É diferente, né? É diferente porque, primeiro, que não tem o poder do dinheiro, né? Nas campanhas eleitorais. Então, na China não existe isso, tá? Políticos ganham bem? Eu não sei te dizer se ganha bem ou não. O que eu imagino que aconteça na China é que os parlamentares chineses, eles recebem o valor do seu trabalho remunerado no que ele faz. Eu acho que é isso, mas deve ter alguma compensação para isso, tá? O que acontece na China é que o presidente da República, geralmente ele é indicado pelo Partido Comunista, só que ele é eleito pela Assembleia Popular Nacional, que é composto por esses representantes que vêm de baixo. Não é uma democracia, não é eleito diretamente, como é no Ocidente, mas a democracia... No Ocidente, em termos, os Estados Unidos não elege diretamente. Não, exatamente. Mas a forma política da China, a China caminha para ser uma democracia
uma democracia de participação direta. Por quê? Porque existem os chamados, ao lado das Assembleias Populares, tem os conselhos consultivos políticos, que é o seguinte, desde o nacional até o local, reúne-se as personalidades daquele local e nacionais para ouvir a opinião delas sobre as coisas. Então, está o Chico Pinheiro, está Elo Vilela, está o Eduardo Moreira, não são deputados, mas são personalidades. Essas pessoas vão participar do Conselho Consultivo Político, né, para serem ouvidas sobre o que elas acham da China. Então, é bicameral como aqui, que é Senado e Câmara, só que lá é diferente. E eu acho que é uma forma de democracia, é polêmico isso, muito mais avançada do que qualquer democracia ocidental, na minha opinião. Pois é, mas a crítica que o Ocidente faz é que é um regime totalitário, que não pode ter opinião divergente, que não pode ter partido de oposição. Como é que é isso? Não, realmente não pode ter partido de oposição, né? Isso não pode. Até porque a China ela é um Estado revolucionário, né? E um país como a China, por exemplo, ela tem o exemplo da União Soviética, ela tem que se proteger 25 horas por dia, porque para os países ocidentais, para o imperialismo norte-americano, usar suas big techs para descarrilhar aquela sociedade é muito fácil. É só você ver o que aconteceu no Brasil em 2013, a partir de 2013, por exemplo. Agora, isso não significa que não haja liberdade para diversidade de opinião, né? Eu vi pessoas na China dando opiniões sobre tudo e opiniões altamente divergentes dentro da universidade. Então, isso é uma mentira falar que a China... De crítica ao regime também? Crítica aberta. Crítica aberta, eu não concordo com isso. O Xi Jinping, por exemplo, o atual presidente, ele é odiado pelos bilionários, pelos milionários e pelas classes médias altas das grandes cidades chinesas. Por quê? Porque ele foi para cima desse pessoal. E ele é criticado abertamente. Pois é, aqui, né, o que se fala... Os neoliberais, não, tem que ter o Estado mínimo. E a China dá certo tendo o Estado máximo. O Estado máximo, para vocês terem uma ideia, a organização empresarial do Estado chinês, a China, por exemplo, hoje, ela no núcleo da sua economia, ela tem 96 conglomerados empresariais estatais, o que significa que é como se tivesse 96 conglomerados do porte da Petrobras, que é uma companhia... 96 grandes empresas. 96 empresas do princípio ativo da Petrobras. Aqui só tem duas e já estão reclamando, não tem que ter nenhuma. Lá tem 96, que essas empresas são as empresas que geram os efeitos de encadeamento para o restante da economia chinesa, né? Além de serem as empresas que geram os ciclos de acumulação. Ou seja, é o setor público da economia chinesa, não privado ou não público, que gera... que emanam os efeitos para que o país cresça e se desenvolva. Agora, né? Esse crescer vai dentro de um trilho, né, de um rumo que é dado por um planejamento. Sim. Parece que a grande palavra é essa, né? O Sim. Planejamento. Sim. O país se planeja para mais anos e todo mundo se subordina àquele planejamento. Não, todo mundo, inclusive o setor privado da economia. Por isso que eu tenho defendido a tese de que a China não existe um setor privado propriamente dito. O que existe é um setor não público. Por quê? Não público. Não público. Que é diferente do privado. Por quê? Me permite explicar isso. O que nós conhecemos enquanto propriedade privada, ela nasce na Inglaterra e ela é fruto de 140 anos anterior da Revolução Industrial e Revolução Puritana, onde inovações institucionais foram dando condições para a chamada lei dos cercamentos, que é o quê? Que é a tomada do público pelo privado, né? E a desapropriação camponesa. Então, a propriedade privada surge dessa forma na Inglaterra e ela é sacralizada logo em seguida. Então, até que as leis todas são para o quê? Para proteger a propriedade privada. Na China, a propriedade privada ela é uma concessão do Estado. Tá? O Estado pode tomar de volta aquilo lá. E mais do que isso, hoje na China, eu não acho que a China seja um país como a Coreia, como o Japão ou como a província de Taiwan, que são estados desenvolvimentistas, né? Ou state-led development. Não, acho que a China é um communist-led development. Por quê? Porque quem controla o desenvolvimento do país é o Partido Comunista. O Estado é apenas um instrumento do Partido Comunista. Mas né? O Partido Comunista não é um grupo pequeno que define o que vai acontecer. Não, é 100 milhões de pessoas. É 100 milhões de pessoas. É 100 milhões de membros. Né? O que eu estava falando antes, só para poder voltar aqui? Está falando do planejamento, da maneira que se organiza a propriedade Por exemplo, privada. Eu vou chegar nesse ponto que você levantou agora no último. A propriedade privada na China, qualquer empresa privada com mais de 100 funcionários, ela é obrigada a ter um CEO do Partido Comunista. Isso significa intervenção direta do Partido Comunista sobre investimento privado no país.
Então, o setor não privado, na minha opinião, é não público, ela está subordinada completamente ao Partido Comunista. Isso é capitalismo. Mas ela pode dar lucro para os donos dela. Claro, pode dar lucro. Por isso que tem milionários lá. Por isso tem milionários e bilionários, só que é o seguinte, nos últimos 5 anos caiu pela metade o número de bilionários e milionários. Né? Por quê? Porque essa contradição entre rico e pobre na China está se tornando uma contradição que está travando o próprio desenvolvimento do país. Então, o Xi Jinping, por exemplo, ele tem uma política, por exemplo, de perceber que a principal contradição da sociedade chinesa é distributiva. Então, ele está enfrentando abertamente os bilionários e milionários. E enfrentar abertamente esses caras não é mexer nos esquemas de propriedade. Tanto é que na China, por exemplo, mais um dado, é bom a gente ter estatística e dado empírico para mostrar, na China, 5 anos atrás, apenas 5% dos ativos das empresas não públicas ou privadas era de propriedade do Estado. Hoje é 30%. Então, na China, hoje, existe um processo de inovação institucional, onde se percebe o avanço do Estado / Partido Comunista sobre o setor privado. E isso é uma forma de você diminuir também a desigualdade. Por quê? Porque boa parte dos lucros do setor privado chinês vão ter que ser direcionados para grandes empreendimentos públicos, né? É isso que explica, por exemplo, aquela nossa conversa anterior, como que a China consegue, em 20 anos, construir 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Eu estive na China em 2005, exatamente há 20 anos. Sim. Em 20 anos fizeram 45 mil quilômetros de estrada de ferro de alta velocidade. Nós, em 40 anos, não conseguimos ainda fazer o trem entre Rio e São Paulo, de 450 quilômetros. Eles fizeram 40 mil de alta velocidade. 45 mil. 45 mil. É trem vai chegar a 70 em 2035. Trem que vai a mais de 300 km por hora. Mais. Eu viajei num em Xangai, que vai do centro até o aeroporto, que é quase 500. Isso. Né? Então, eles conseguem fazer isso. Conseguem. Né? E isso é porque existe uma organização do Estado para atender demandas reais da sociedade. Existe um projeto nacional, existe um projeto que foi vencedor em 49, com a Revolução de 49, e esse projeto está sendo executado. Mas ele é revisto. Não, claro, é reinventado, é revisto. Tanto é que fala-se, por exemplo, que na China não muda os políticos, porque é o Partido Comunista que manda, mas as políticas mudam o tempo inteiro. É diferente do Ocidente, que muda os políticos, mas as políticas não mudam, né? É neoliberalismo pela direita e pela esquerda, né? Que é geral, né? Na China, não. Na China, as políticas mudam o tempo inteiro. Como aqui mudam os governantes, mas o Estado permanece. Agora tinha que ter um planejamento. Não, a gente precisa ter uma maioria política convencida disso. O grande desafio... Eu estava tendo um programa o Eduardo Moreira fez um debate aqui sobre os rumos à esquerda, aquela coisa toda. Eu estava na China e assisti isso daí, né? E eu acho que a grande questão da esquerda brasileira hoje, primeiro, ela perceber que não existe solução fora dela se enxergar enquanto brasileira, ou seja, eu vou mudar a realidade brasileira, e para isso tem que conhecer o Brasil. E tem para elaborar um projeto nacional. E o segundo é que o mundo hoje ele vive em torno de grandes projetos nacionais de desenvolvimento. E o Brasil não pode ser exceção. Então, enquanto a esquerda brasileira não pensar em termos de projeto nacional, e é evidentemente que esse projeto nacional pode ser visto como um caminho para o socialismo, nós estaremos perdidos, né? Nós vamos ficar militando pelo movimento, fazendo movimento pelo movimento, né? E não criando uma visão nacional e sofisticada de país, né? De superação do capitalismo no longo prazo, inclusive, né? Eu vi você dizendo, assim como aconteceu no Brasil, o Brasil em que eu nasci, na década de 50 e 53, era um Brasil muito mais rural do que hoje. Sim. Hoje o campo está muito esvaziado, as pessoas vieram para a cidade, né? Muitas vieram de área rural, que hoje são grandes plantações do agronegócio, criação de gado, soja. As pessoas vieram para a cidade para trabalhar em quê? Em construção civil, para ficar desempregado, para morar em favelas. Na China também houve a modernização tecnológica no campo e a população que era rural foi para as cidades. Não, mas não tem favela lá. Eu sempre trago um dado. Primeiro que eles têm um sistema de imigração interna, que é o sistema RUCO, que existe desde a época do Império. Tem mais de 1.500 anos esse sistema de controle de imigração interna. O Mao Tse-tung e quem vem depois dele se aproveita disso para evitar a favelização do país. Então você olha para a Índia e olha para a China, né? A questão é que esse sistema está sendo flexibilizado e nos últimos 10 anos
200 milhões de chineses saíram do campo para a cidade. 200 milhões em 10 anos? Em 10 anos. Quer dizer, um Brasil inteiro. Saiu do campo para a cidade. A questão que eu levanto é que não é você colocar as pessoas lá e colocar aqui. Primeiro, existe uma meta de criação de 12 milhões de empregos urbanos por ano. Então você vai ter que colocar a sociedade ou as pessoas que trabalham no corpo de Estado para pensar como se encontrar, como se gerar 12 milhões de empregos urbanos por ano. O segundo é criar escola, hospital, saneamento básico, rua, avenida, prédio, para que as pessoas vão morar lá. Então, isso é lá não existe favela. Não. Existem pessoas que moram de forma precária, você vai encontrar. Agora, favela, isso não existe. Isso eu te garanto, que não existe. Isso não é propaganda, eu falo porque eu vi, eu fui pesquisar. Né? Não estou falando aqui de orelhada ou porque eu gosto da China. A China tem vários problemas. Ela não está alheia a problemas e a contradições. Agora, a questão que eu coloco para o debate público é o seguinte: essa capacidade chinesa de colocar 200 milhões de pessoas do campo para a cidade em 10 anos é algo que desafia a inteligência humana, isso, como eles conseguem fazer isso. E quando for diferenciar capitalismo e socialismo fora de um debate infantilizado sobre socialismo, para mim isso é socialismo, ou seja, somente o socialismo é capaz de produzir um fenômeno como esse, que é tirar 200 milhões de pessoas do campo e colocar na cidade de 10 anos, sem que provoque as imensas contradições que nós vivemos no Brasil há 40 anos, né? Favelização, alta criminalidade, exército industrial de reserva, tudo isso nós vivemos no Brasil. A tragédia urbana do Brasil, né? Genial, a violência, a falta de saneamento, exatamente. A fome, a pobreza. E mais do que isso, Estados Unidos, Europa. Eu passei por Frankfurt numa dessas minhas viagens aí. Eu passei por Frankfurt, aí eu fui descer no centro da cidade. Eu saio da estação de trem, meu amigo, o Chico, eu vejo uma Cracolândia na minha frente. Em Frankfurt? Em Frankfurt. É um bairro árabe, inclusive me identifiquei muito, porque é um bairro árabe, com comida árabe e tal. Aí eu fui no hotel porque eu queria dormir. Aí eu fui perguntar pro dono do hotel, porra, que é a situação social que rapaz, aqui tá ótimo, vai pra Munique pra você ver como que tá. Tá muito pior do que isso aqui. Ou seja, Europa, né? Então aqui, Europa e Estados Unidos, a sua sociedade se fragmentando em desigualdade, drogadição, etc, etc. Falta de emprego. Falta de emprego, de perspectiva, e a China tá bombando, né? Ou seja, vamos fechar com os olhos fechados para aquela realidade? Temos que copiar aquilo, não temos que copiar aquilo lá. Sabe o que me impressiona muito, Elias? A gente liga a televisão no Brasil, qualquer canal de televisão, né? Inclusive TV a cabo de notícia, e muitas TVs dos Estados Unidos. Eu não sei se é proibido ou o que é. Você não tem imagens da China, sabe? Tipo um documentário que mostra como é que é a vida na China, a vida no campo, a vida na cidade, né? Você não tem. O Brasil tinha lá, fui lá na época que era correspondente lá, Sônia Bride. Hoje a Globo não tem nenhum correspondente na China. E devia ter, porque é o que está mais próximo hoje da realidade brasileira, né? Politicamente. Né? Não, a questão é a seguinte: nós não temos imagem da China. Por que é difícil? Vamos cair na censura mesmo. Aqui estou falando com jornalistas. Mas censura da China ou censura do Brasil? Do Brasil, do Ocidente. Não quer mostrar isso? Não quer mostrar os trens balas? Eu estou com jornalista de nível internacional na minha frente, sabe muito bem como funciona uma redação. A China, de 2020, ela elimina a pobreza extrema no país, elimina a pobreza extrema com aquelas condições geográficas. 2020 ou 2020, acho que foi 21, desculpa. E a China tirando quantas pessoas da... Ela tirou 800 milhões de pessoas da linha da pobreza entre 800 milhões de pessoas. Entre 78 e 2020/21. A China tem passado por momentos chamados momentos Sputniks de forma contínua. Então, uma hora é a explosão do 5G, depois a explosão do Big Data, agora a explosão da inteligência artificial. DeepSeek, né? Que é o momento Sputnik, né? Aquele momento em que a China demonstra que está na fronteira tecnológica e está desafiando o mundo capitalista nesse sentido. E ninguém... O governo chinês foi aprovado o orçamento, né, que dá 7% do orçamento para defesa, para Forças Armadas, e 10% para pesquisa. Exatamente isso. A pesquisa vale mais do que arma, né? Não, eu costumo dizer que a China é uma forma... O socialismo hoje, ele se apresenta diante da nossa realidade quanto uma forma histórica específica, baseada no poder político, poder político do Partido Comunista, o bloco histórico que chegou ao poder em 49, a grande propriedade pública sobre a finança, que os bancos lá são públicos, né? São 144 bancos com capacidade de criação de moeda, públicos, não privados.
e grandes conglomerados públicos no núcleo da economia, não é? Lá Então, tem um mercado financeiro de rentistas, que o cara aplica dinheiro, ganha dinheiro emprestando dinheiro. Não. Na China você vai ganhar dinheiro investindo na produção, é diferente. De cada 100 dólares que se investe na economia chinesa, cerca de 96 vão para a produção de mercadorias ou de bens. Nos Estados Unidos é menos de 30 dólares. Isso explica, por exemplo, a capacidade muito rápida de inovação tecnológica da China e a capacidade cada vez mais lenta de inovar dos Estados Unidos, que vai se tornando um estado parasitário, né? Então, a China e o socialismo, ela se apresenta... Qual que é a forma histórica hoje que existe na China de socialismo? Para mim, é a transformação da ciência em instrumento de governo. A razão no comando, ou seja, aquilo que o Engels falava no Anti-Düring, né, em que ele coloca que a razão ela é uma das características basilares do socialismo enquanto forma de governo, né? E você vê na China isso hoje. A ciência ela penetrou completamente nos polos da sociedade chinesa. Quer dizer, a sociedade caminha subordinada à ciência. Exatamente. Enquanto a gente vive, muitas vezes aqui, vivemos fortemente isso, o negacionismo científico. Você que gosta de uma cerveja, que eu sei, vai num boteco na China e lança uma hipótese lá, sentado com algum chinês lá, e vai te perguntar, de onde você tirou isso? Qual que é a base? Ele não vai falar qual que é a base científica, de onde você tirou isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Eu Exatamente. bebi uma Tindal. Exatamente isso, ou seja, a China tem essa característica, né? Enquanto que nós aqui, a pessoa fala que a Terra é plana e é normalizado um negócio desse, entendeu? É normal e tal, sabe? O sujeito diz que a gente está numa ditadura, né, do judiciário. Não, incrível isso, porque o Bananinha, por exemplo, eu fico perguntando o seguinte, imagina um americano vai para a Rússia dizer que vive uma ditadura nos Estados Unidos. E o senador da República vai pedir à Rússia que invada os Estados Unidos. O que acontece com um cara desse? E aqui a gente não. A gente aqui acha que o cara é tão machão, inclusive, né? Que não foi nem denunciado do Bolsonaro, já fugiu, né? Sabe? Enfim, é uma piada, né? A extrema-direita é uma tragédia no Brasil, assim. E é uma extrema-direita que, antes de tudo, ela é antinacional. Ela odeia o povo brasileiro, né? Enfim, aí já sai da China, volta para o Brasil, que é a nossa paixão, né? Mas a gente fala de tudo. Na China, no ambiente universitário, tem alguém que consegue plantear, discutir um ponto de vista de direito? Sim. Não, aliás, um dos problemas que eu vejo na China é que os cursos de economia são muito liberais, né? Ou seja, o pensamento liberal, por exemplo, essa visão neoliberal e tal, na China está... As universidades discutem abertamente. E tem gente que defende o neoliberalismo na China. Tem, liberalismo. Só que não consegue emplacar com o programa de governo. Não consegue emplacar porque é o seguinte, na hora que você enfrentar uma demanda, vamos dizer assim, uma demanda concreta, não é a mão invisível do mercado que vai resolver aquele problema. E os caras sabem disso, né? Então, isso não consegue sair da universidade, virar força material suficiente para virar política de governo na China. Porque na China você tem que enfrentar o seguinte, 12 milhões de empregos urbanos por ano, essa é a meta, para manter um país estável, né? Um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você tem que atender essa demanda. Você tem quantas cidades? Eu vi você falando disso, de metrô. Quantas cidades tem metrô? 44 cidades na China tem metrô. Tem metrô. E dá prejuízo, é deficitário. 41 dessas são deficitárias, sendo que Xangai, eu não sei se a proporção é de 1 para 3, ou seja, de cada 1 yuan investido pelo Estado, 3 é prejuízo. R$1, vamos dizer assim. R$1, vai de conta que é R$4 a passagem de metrô, né? O passageiro paga 1? O prejuízo é 300%. O prejuízo que é operacional... Mas o Estado banca isso. O Estado banca. Porque tem que ter serviço público de qualidade. Exatamente. Banca porque também é o seguinte, Chico, o banco é público. Aí o banco cria moeda que é fiduciária, ou seja, uma moeda criada pelo Estado, e empresta para uma empresa pública. No final das contas, quando você vai pegar esse livro de contabilidade... Fica tudo lá dentro. Você joga fora, que isso aí... falar isso ou falar que isso é terraplanismo econômico, vai gerar inflação. Mas é assim que a China funciona. É banco público gerando moeda fiduciária, que é moeda pública, e tendo como contrapartida a geração de bens e serviços. Ou seja, a China é uma economia cada vez mais voltada para a satisfação das necessidades materiais da sua população. Essa que é a verdade, né? Investimento pesado em ciência, em pesquisa, em educação. É pesado. Pesado assim. O que é? Cara, eu vou falar o que é. É não saber de onde sai tanto dinheiro para isso. Eu costumo dizer, para provocar os neoliberais, que a China está
queimando dinheiro em praça pública para alcançar e ultrapassar os países capitalistas centrais em matéria de ciência, tecnologia e inovação, principalmente inteligência artificial e também as infraestruturas de semicondutores. Nós entrevistamos aqui, até sugiro, se você não viu, procure lá, Chico, primeira entrevista, Miguel Nicoleles. Esse grande cientista o maior brasileiro. cientista do Brasil, né, talvez. Estava lá quando ele foi premiado na China agora, recente. Ele não foi porque estava doente, Depois ele foi. Depois ele foi. Não, Miguel Nicoleles não tem palavra, é Brasil. O Nicoleles me contou aqui que ele chegou à China, né, e houve uma comitiva para levar ao lugar que ele ia receber o prêmio, que ele achava que ele era um jogador da seleção, porque ele era ovacionado, tinha batedor para levar. O cara é cultuado na China pela inteligência, pelo cientista que ele é e premiado lá. Aqui, se você falar na rua, alguém sabe quem é Miguel Nicoleles? Ninguém sabe. Não, é esculachado. Ele foi indicado 2 ou 3 vezes para o Nobel da Ciência. Sim. O prêmio Nobel, ou Nobel, né, que a gente fala. O Nobel de Ciência. Agora, eu tenho certeza que por essas ligações dele para a China, então não vai levar esse Nobel nunca. No Brasil, por exemplo, se você fala que é professor, o pessoal fala, mas o professor trabalha, né? Porque a imagem do professor no Brasil é muito ruim, né? Você pode perceber isso. Na China, o professor é valorizado, né? Certamente, o profissional mais valorizado na China hoje, perante a sociedade, é professor. Porque tem essa questão do confucionismo, da valorização da educação, ou seja, que é muito das sociedades asiáticas em geral, né? Então, o professor na China, ele é uma figura reverenciada, né? Eu, por exemplo, ia nos lugares, o que você faz da vida? Eu sou professor. A forma como me tratava já mudava, né? Nos lugares que eu ia na China. Você vai falar que eu era professor, eu sou professor. Pronto. Pronto, nem de economia, nem primário, sou professor. A forma de tratamento mudava, né? Reverenciado, valorizado, né? Exatamente. Agora, você foi várias vezes à China para conhecer, para estudar. Depois você foi parar no BRICS mesmo. Você foi morar lá e trabalhar lá um pouco. Sim, eu conheci a presidenta... Tinha trabalhado antes, não? Não, eu conheci a presidenta Dilma Rousseff em 2021, quando eu lancei meu último livro. Ela participou do lançamento, ela leu meu livro, comentou meu livro, depois nós viramos amigos, né? E passamos a ter uma relação muito próxima, nós passamos a ter uma relação muito próxima, e depois, quando ela foi para o banco, ela me convida para ser um consultor sênior do banco, né? E orientado a trabalhar no setor de pesquisa do banco. Do BRIC. Do Banco dos BRICS, Novo Banco de Desenvolvimento, né? Eu fiquei lá depois da missão cumprida que eu tive no ano e 7 meses, quase, 2 anos, porque o trabalho do banco começou antes, né? E voltei ao Brasil. Mas eu posso dizer para o meu filho, quando ele crescer, que eu trabalhei com uma ex-presidente da República, tive uma convivência intensa com ela durante quase 2 anos, né? E trabalhei num banco multilateral e tive na China vivendo naquela sociedade e viajando todos os finais de semana pelo país durante quase 2 anos, né? Pois é, seu filho tem um distúrbio de... Tem. Semelhante ao seu, igual, né? É igual, neurodivergente, acho que é um pouco mais severo, mas ele está tendo possibilidades de desenvolvimento por conta do tratamento que ele recebe. E foi uma dica da Dilma Rousseff. A Dilma, eu fui em 2 lugares, apresenta a Dilma e tem um podcast na internet chamado Papo de Subúrbio, que é coisa de subúrbio carioca. Apesar de ser paulista, fui lá falar de um subúrbio da Vila Isabel. E a Dilma, no momento, ela chegou para mim e falou assim, Elias, eu falei do meu filho e tal, eu falei, meu filho tá com essa questão. Eu falei, Elias, o canabidiol pode ajudar o teu filho a enfrentar essa questão. E na mesma semana, a pessoa do Papo do Subúrbio falou, olha, o meu filho tomou canabidiol e começou a falar, porque o meu filho não falava, né? Você também não falava? Não falava até os 5 anos, falava com muita dificuldade até os 5 anos e até os 8 eu era meio que motivo de piada na escola, até os 8, 10, 11, sempre... Eu já era esquisito porque era antissocial, né? Sabe? E o problema de barulho, né? Muito grande. Mais a gagueira, essa coisa toda, né? Mas a Dilma, ela falou, o canabidiol pode ajudar seu filho. Aí veio essa outra dica também do Papo de Subúrbio, meu filho começou a tomar e começou a falar. Meu filho hoje, ele melhorou muito a fala dele, a sociabilidade, as questões afetivas e tal. E a presidenta Dilma fez parte disso, com certeza. Ela fez parte dessa... Ela ficou até emocionada quando eu mostrei um vídeo para ela dele falando e tal. Olha... É impressionante. Um parênteses aqui, um dia eu entrevistei o Carlos Heitor Coni, já falecido, né, grande escritor, grande pensador brasileiro, crítico, literário. E o Coni me disse que até os 5 anos ele era mudo. Eles achavam que ele era mudo, achavam mesmo. Um dia eu cheguei na sala e comecei a conversar tudo com todo mundo. Eu já tinha acumulado todo o conhecimento da fala. Eu falava frases inteiras, as pessoas levavam. O meu filho está numa onda hoje do seguinte, ele assiste desenho em inglês.
E ele já está operando nos 2 idiomas já, inclusive, né? Então ele é um menino que vai ter, eu acho que ele vai ter um futuro interessante pela frente. Eu não gosto de superdimensionar, nossa, meu filho, porque eu não acho isso legal, não faz bem, né? Mas eu acho que o meu filho bem encaminhado, ele vai chegar lá. Mas então vamos contar como é que você foi parar nos BRICS. Tá. Então começou essa questão da minha relação diretamente com a presidenta Dilma, de convivência. Do lançamento do seu livro? No lançamento do meu livro, ela adorou o meu livro. Depois ela teve contato com a deputada federal, você conhece, a Jandira Fegali. Quero conhecer o Williams pessoalmente e tal. Aí nós começamos a ter contato. Toda vez que ela ia ao Rio de Janeiro, nós nos encontrávamos, né? E era conversa intelectual mesmo. Eu ia na casa dela e tal, para bater longos papos sobre teoria, marxismo, geopolítica, China e tal, né? Quando pintou essa hipótese do Banco dos BRICS, porque isso foi uma coisa que foi sendo construída, porque primeiro, como uma pessoa com os predicados dela tinha que servir esse governo, né? Não tem conversa, ela tinha. E eu achava já à época que ela ir para o Banco dos BRICS seria um local onde ela poderia realizar um trabalho de ponta para o país e para o mundo, e também, não vou falar uma reparação que foi feito com ela, né? Mas, enfim, ela lá ia... Teria como continuar. Exatamente. E o trabalho do banco, o que acontece? A gente chega no banco, o banco estava fora do mercado de capitais, por causa da guerra da Rússia, o antigo presidente muito inoperante, né, um bolsonarista, não vou aqui falar dele porque não cabe, e o desafio era recolocar o banco no mercado de capitais, né? Então a presidenta Dilma, ela consegue esse feito à época de recolocar o banco no mercado de capitais, o banco voltar a captar para poder emprestar. O desafio seguinte, ele é o desafio que eu acho que é o desafio mais interessante que nós enfrentamos até hoje, que aí que eu falo que a minha missão foi cumprida, que é a mudança da geografia econômica da captação do banco. Então o banco captava em dólar, e continua captando em dólar, fora da China, né? Então a ideia nossa era internalizar essa captação de dólares para dentro da China. Então sob o comando da presidenta Dilma, nós conseguimos fazer essa mudança da geografia econômica da captação do banco para dentro da China, né? O que é uma vitória, né? Você basta captar em dólar dentro da China. E também o desafio de emprestar em moedas locais. Porque qual que é a tendência do mundo hoje? A tendência do mundo hoje com o rompimento das cadeias globais de valor, com protecionismo, Covid-19, guerra na Ucrânia, é que se criar mercados regionais, né? E cada região vai se embrenhando do ponto de vista da divisão social do trabalho de cada região, né? E também surgir sistemas locais de pagamento, né? Então o banco incentiva o surgimento desses sistemas locais e também incentiva o empréstimo em moeda local. Quer dizer, empresta ao Brasil em real. Está caminhando para isso, né? Mas emprestamos muito em yuan, né? Na moeda chinesa. Então hoje estamos caminhando para alcançar 30% de empréstimos em yuan, o que é uma vitória absurda, dentro das limitações que o banco enfrenta, porque o crédito do banco ainda é um pouco caro, porque tem a Rússia no banco, e a Rússia está em um conflito, né? Agora, é um banco que ainda é um banco que está na sua infância do ponto de vista institucional, então o desafio da presidenta nos próximos anos, que ela vai ficar lá nos próximos 25 anos, é consolidar o banco do ponto de vista institucional, a questão das regras, da governança, etc, etc, etc. Porque é isso, não adianta você ter pressa para construir uma instituição, ainda mais uma instituição que busca ser o braço financeiro do sul global, né? Então, acho que o banco caminha... Esse banco seria garantia ou a condição para que o sul global, os países que integram o BRICS, né? Que esses países pudessem ter autonomia, vamos dizer assim, exatamente, financeira para investir. O princípio ativo é esse, que você coloca, o princípio ativo do banco é esse. Nós não chegamos lá ainda. Pois é, mas porque cada país tem um desenvolvimento sem dependência da grande banca internacional. Exatamente. Mas existe uma questão que é existencial, que é assim, o banco capta em dólar ainda, né? Então, para que esse banco seja o que ele tem que ser, ele depende muito de mudanças profundas no sistema financeiro internacional, né? Isso implica na diminuição do papel do dólar no mundo, surge meios de pagamento não convencionais e que não necessitam diretamente do dólar enquanto unidade de conta, né? Então não é uma coisa fácil, vamos dizer assim, cumprir o papel histórico que esse banco tem que cumprir, mas eu acredito que vão se criar condições para isso, né?
Pois é, o Brasil fornece principalmente commodities para a China e recebe produtos industriais da China. Não é possível estabelecer nas duas moedas, no yuan e o real. Já rola isso, já rola. Independente de passar pelo dólar? Já rola, já tem iniciativas nesse sentido, mas acho que o problema, Chico, é outro, né? Nós temos que ter clareza do que nós queremos com a China, tá? Clareza é o seguinte, eu observo o seguinte, que a China, ela pode ser a nossa janela externa para a nossa reindustrialização. O que significa isso? Significa que, assim como na década de 50, o Juscelino, o seu conterrâneo, ele observou para os Estados Unidos a tendência do automóvel, as estradas, etc, etc. Ele viu isso como uma chance do Brasil se industrializar e dar um salto. Então, ele internaliza as montadoras, surgem de 2 a 3 mil pequenas e médias empresas no setor automotivo, que se transformam na década de 80 no maior parque mecânico do mundo, que o Brasil foi isso, né? E ali você interliga o Brasil em estradas, ou seja, ele percebeu uma tendência ao desenvolvimento dada de fora. Nós não somos um país socialista, nem um país capitalista desenvolvido, então nós não temos condições de criar tendência ao nosso crescimento econômico, ao nosso desenvolvimento, então tem que aproveitar o que vem de fora. Ele consegue isso e o Brasil bomba. Eu acho que hoje a questão é nós observarmos quais são as tendências que a China cria para o nosso desenvolvimento e nos planejarmos para isso, né? A China, para você, a China é um exemplo de possibilidade de desenvolvimento para o Brasil. Mais do que isso, Chico, eu não vejo, o Eduardo Paes sabe muito bem disso, já falei com ele isso várias vezes. Eu quero falar de Prefeitura do Rio também, vamos chegar lá. Eu acho que a saída para o Brasil é uma integração produtiva total com a China. Isso não é ser subordinar a China, nada disso, é igual à China, mas é uma integração produtiva total com a China, né? Agora, isso demanda pensamento estratégico, demanda um nível de sofisticação de pensamento, ou seja, aquilo que aprendemos no marxismo, né? Ou seja, isso demanda um elemento subjetivo do pensamento muito bem elaborado, que é o que falta hoje para o Brasil e para a esquerda em particular, né? Por que a China dá certo, cresce na pesquisa, cresce na tecnologia, né? Investe na educação, consegue administrar um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é um país socialista? E por que a União Soviética não deu certo, se é um país comunista também? Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais... Tem diferença? Você Não. A pergunta é genial. O genial é o simples, né? E o jornalista top faz esse tipo de questão, né? Sabe? A União Soviética, nós temos que ser mais generosos com a história do nosso movimento, né? Do movimento comunista internacional. Então, quando eu olho para por que a União Soviética deu errado, eu olho para Gênova e Veneza, que foram as primeiras experiências de manufaturas capitalistas do século XV. Gênova e Veneza. Que elas surgem contra experiências capitalistas, manufaturas, só que tinha um feudalismo muito cercando muito mais forte e que sufocou militarmente aquelas experiências, né? Então, a União Soviética era o quê? É a primeira experiência socialista cercada de capitalismo hostil, que sufocou a União Soviética até o último de seus dias, e levou aquela experiência ao ocaso, e também as suas contradições internas. Então, eu tenho elaborado o seguinte, a União Soviética ela se esgota por suas próprias incapacidades, por exemplo, a questão da inovação tecnológica, ela perdeu a corrida tecnológica dos Estados Unidos, ela chegou num ponto que ela esteve à frente dos Estados Unidos na inovação tecnológica, só que ela parou. O modelo soviético deixou de ser funcional. Mas ela não cuidou da população, das suas necessidades básicas. Eu acho que é aí que está a questão. Ela cuidou. A pobreza. Ela cuidou. Eu acho que ela cuidou. A União Soviética ela alcançou níveis de... Chefes políticos passaram a ser bilionários. Exatamente. Aí que está a questão. A União Soviética, até a década de 70, por exemplo, ela teve índices de sociabilidade, as mulheres no trabalho, a ascensão das mulheres, da emancipação feminina, educação superior, educação infantil. A União Soviética tinha dados fantásticos disso daí. A questão é que o sistema necessitava de reformas, né? E para que houvesse essas reformas, necessitava-se de líderes com capacidade de observar os problemas e superar esses problemas. Um deles é a questão da inovação tecnológica, né? Só que o Partido Comunista da União Soviética virou uma máfia. Já na década de 70 já era muito claro isso, tanto é que o Boris Yeltsin e o Gorbachev eram chefes do Partido Comunista.
São duas figuras... E brigavam. E degeneradas, né? Duas figuras degeneradas. O Gorbachev confessa que o objetivo dele era acabar com a União Soviética, depois de um tempo, né? E o Yeltsin era combateu o Gorbachev. Não, exatamente, né? E foi um cara que é o Fernando Henrique com vodka, né? O pessoal fala, né? Na época, né? Então, a União Soviética cai pelas suas contradições internas e pelo seco externo, né? Mas eu olho com muita generosidade aquilo, porque aquilo foi a nossa experiência histórica, né? Eu não nego aquela experiência, até porque a China não existiria sem aquela experiência. Agora, mas a organização da China é diferente. Os herdeiros do Mao Tse-tung são muito mais competentes que os herdeiros de Stalin, por exemplo. Acho que essa é uma diferença fundamental. Pega os herdeiros do Mao e pega os herdeiros de Stalin. A capacidade daqueles caras, né? Então isso também conta muito, né? O papel das figuras na história, né? Então quem vem depois do Mao é o Deng Xiaoping, é o herói da longa marcha, por exemplo, sabe? Depois o Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping, são tudo figuras de altíssimo nível e preparadas para o poder político. A União Soviética não. Vem o Khrushchev, depois vem o Brezhnev, vem o Andropov, ou seja, cada um... Depois vem o Yeltsin enchendo a cara. Exatamente, ou seja, você vai vir no grau de degeneração política da União Soviética, né? Então, isso explica muito o ocaso soviético e o sucesso chinês, né? E a China percebe já em 78 que ela tinha problemas estruturais na sua economia e parte para o enfrentamento dessas questões, né? E sem a menor questão, sem a menor assim, vocação para colocar sujeira para debaixo do tapete, como fazia a União Soviética, né? Sabe? Então são muitas diferenças, assim, sabe? São muita diferença entre uma coisa e outra, né? Mas você acha que ali existe uma história de desenvolvimento, de planejamento, que, se adaptada às condições brasileiras, se a gente pensasse em planejar um país dessa maneira, a gente podia... Podia. Eu sei que nos anos 90, a China era muito mais pobre que o Brasil. Não, 1980. 80 era. Eu acho que o marco zero da China é a Revolução de 49. Então não dá para dissociar o sucesso chinês com o fato de ter feito uma revolução em 49. Nós temos uma revolução em 30. É evidente que na revolução de 30 não tinha a natureza socialista como a chinesa tinha, mas tinha um sentido desenvolvimentista como a China também tinha. A revolução de 30 ela foi traída pelo Collor, com a eleição do Collor em 89. Até que o Fernando Henrique vem e fala que esqueça o que escreveu. Eu vim aqui para acabar com o legado do Getúlio Vargas. Os governos que vêm depois do Fernando Henrique, tirando Lula e Dilma, estão aí para destruir com o legado de Vargas no Brasil. Não é? Temer, Bolsonaro, sabe? Com o legado do desenvolvimento econômico, da grande empresa nacional, enfim, dessa potência industrial que virou o Brasil em 50 anos. O Brasil sai da Idade Média em 30 e entra na Idade Contemporânea em 80. E assim, 50 anos fez o caminho que a Europa demorou 600. Eles fizeram isso foi tudo destruído em 40 anos. Porque Lula e Dilma foram governos sob altas restrições institucionais de caráter neoliberal, que eles não conseguiram enfrentar, não tinham força para isso, né? A China não. A China não traiu 49. A China vai se renovando os ideais da Revolução de 49 e adaptando ao espírito do tempo, né? Essa que é a diferença fundamental, né? Nós traímos a Revolução de 30, que é a do Getúlio Vargas, né? E a China não traiu a Revolução de 49, né? É uma outra coisa, né? A única coisa que eu lamento, né, é esse pavor que instigaram na classe média, nos pobres brasileiros, né, esse pavor do comunismo. O comunismo é um perigo, né? E as pessoas não sabem como se vive na China. Realmente, só o conhecimento liberta. Para você se livrar disso tudo, você tem que conhecer. Aí você pode ser contra, ser a favor, mas conheça. Agora, como conhecer? Se nenhuma imagem da China nós não temos. Eu me assustei com esse dado de que em 20 anos fizeram 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Nós temos no Brasil 30 mil quilômetros de ferrovias, sendo que só 20 tem condição de operar e em baixa produtividade. Não conseguimos fazer um trem de Rio para São Paulo de 500 quilômetros. Quer falar que a China define a China como uma autocracia, ditadura de trabalho escravo, né? A China, os salários na China nos últimos 10 anos cresceram 170%, acima do PIB, da produtividade e da inflação. Os salários na China. Isso não é opinião de propagandista, isso é dado estatístico científico. Repita. Em 10 anos, os salários na China cresceram, em média, salários urbanos 170%. Acima do 170% acima do PIB, do crescimento do PIB, acima da inflação e acima da produtividade do trabalho. Tá? Ou seja, a mão de obra chinesa hoje, industrial, é 4 vezes mais cara que a brasileira hoje.
O trabalhador industrial chinês ganha O chinês trabalha 7 dias por semana? Os trabalhadores industriais, não. As leis trabalhistas são muito claras para o setor industrial, por exemplo. Agora, existe uma cultura do trabalho muito impressionante na China. Você vai na China, qualquer comércio está aberto no final de semana. Isso é um problema, tem que ser observado as leis trabalhistas, mas também é muita cultura asiática isso também. Se você perguntar para mim qual é o maior desafio brasileiro hoje, eu falo, é a formação de uma outra maioria política que esteja capturada para uma visão de projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, reconstruir o país do ponto de vista produtivo, financeiro, etc., etc., reconstruir o Brasil ideologicamente. Nós precisamos de uma ideologia que nos signifique e nos ressignifique de dentro para fora, né? Não... O que é que acreditamos? Exatamente, o que nós somos, não é? Esse é o X da questão, formar uma outra maioria política, construir uma firmeza ideológica em torno do que é ser brasileiro, ou seja, qual que é a nossa ideologia? Né? Nós temos que construir isso, porque o Brasil tem um problema muito sério de fragilidade ideológica muito grande. Nós somos frágeis ideologicamente, nós não acreditamos no Brasil. Mas nós já tivemos grandes pensadores do Brasil. Exatamente. Você falou do Inácio Rangel, é um. Sim. Vamos anotando esses nomes, que é bom a gente pesquisar. Inácio Rangel, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Milton Santos, Milton Santos, grande... Sérgio Buarque, Caio Prado, Josué Castro. Existe uma gama de brasileiros, Clóvis Moura, uma gama de brasileiros, Florencio Fernandes, de alto nível, sabe, e de nível mundial, que as pessoas nem leem mais isso na universidade. Hoje, por exemplo, uma pessoa tem um artigo acadêmico aprovado, o interessante é que ela tenha muitas citações em inglês, por exemplo. Isso chama-se fragilidade ideológica, nós temos uma fragilidade ideológica muito grande. Agora, construir esse pensamento político e acabar com essa fragilidade ideológica é uma missão da qual você se encarregou agora, desde 1º de janeiro, que você é presidente do Instituto Pereira Passos a convite do prefeito Eduardo Paes. Quer dizer, é uma coisa pequenininha, é um instituto, mas muito conceituado no Rio de Janeiro, né, municipal, que pensa a organização urbana, geográfica e o planejamento de uma cidade. Você está lá presidindo o Instituto Pereira Passos. Pode ser que em pouco tempo o Eduardo Paes seja o governador do estado. Aí não sei se tem como expandir isso. Você acha que o Rio tem jeito? O Rio de Janeiro pode ser uma... Claro que tem jeito. Eu acho que o Rio... Pode ser um farol dessa ideia para o Brasil? Por exemplo, essa questão da China, por exemplo, eu comento com o Eduardo muitas vezes o seguinte, se o Brasil não quer isso, temos que querer. Ou seja, eu acho que o Rio de Janeiro, o estado, a primeira cidade, ter um hub de desenvolvimento regional, e o estado serem, por exemplo, o que é Guangdong, que é a província mais rica da China, foi historicamente para o progresso do país. O que significa isso na prática? Na prática, o Rio tem um projeto muito claro de reindustrialização, porque o Rio de Janeiro, assim como o Brasil, se industrializa muito rapidamente e ela se desindustrializa muito rapidamente, né? Então, o desafio do Rio de Janeiro passa pela sua reindustrialização. E o Instituto Pereira Passos, por exemplo, quando o Eduardo Paes fala, Elias, a missão é a seguinte, agora, Instituto Pereira Passos é urbanismo e também economia. E o desafio seu lá vai ser o de transformar aquilo em um think tank. O think tank para pensar o desenvolvimento do Rio para os próximos 10, 15, 20 Elaborar um planejamento para mostrar como é que o Rio vai crescer. Exatamente. Essa é a ideia nossa de transformar o Instituto Pereira Passos em um grande think tank. Aliás, que o desafio nosso, eu falo ao vivo isso, é transformar o Instituto Pereira Passos em um think tank de referência internacional, né? Então, o Eduardo Paes, nosso amigo comum, inclusive, ele nos encarregou e vai nos entregar as condições de transformar o Instituto Pereira Passos nisso. E é evidente que isso vai irradiar para o Rio de Janeiro. O Instituto Pereira Passos elaborar um projeto, um plano, né, uma diretriz de desenvolvimento para a cidade do Rio e depois para o estado do Rio, sim, que permaneça mesmo que você tenha mudanças de governo. Sim, essa é a ideia. A ideia é essa porque... É provocar o pensamento estratégico, né? Ou seja, na reunião do secretariado do Rio de Janeiro, do Rio, que eu faço parte do secretariado, apesar de ser presidente da autarquia, o papel nosso é da provocação, ou seja, provocar para o pensamento estratégico, né? Porque o dia a dia da prefeitura é dia a dia, é miséria, né? Vamos dizer assim, não se discute grandes questões, né? Porque não tem tempo mesmo, é difícil, né? Então o papel nosso que o Eduardo nos coloca, o seu papel é provocar esse tipo de pensamento mesmo, né? Ele me colocou lá para isso, né? É provocar o tempo inteiro o pensamento estratégico, ou seja, o Rio de Janeiro tem que, por exemplo, na minha cabeça, dobrar o PIB do Rio em 10 anos.
De que forma? Temos que pensar isso. Nós temos que ter uma questão e buscar resposta. Eu acho que essa que é a questão. Esse é o ponto-chave. Como é que né? o prefeito Eduardo Paes, que é do PSD, até o partido mesmo, o partido Kassab, né? Como é que o prefeito Eduardo Paes chama um comunista do PCdoB para organizar seu planejamento? Como é que é essa aproximação ideológica? Cara, primeiro Parece difícil. É que para mim eu não tenho dificuldade com diferente, assim. Mas ele não tem dificuldade com você? Não, de jeito nenhum. Eu e o Eduardo Paes, assim, foi uma empatia à primeira vista, porque nós pensamos... Porque qual que é a arte da convivência humana e da política, né? Não é ficar buscando pontos de divergência o tempo inteiro, é buscar pontos de convergência. Então, eu e o Eduardo Paes, nós temos inúmeros pontos de convergência. Uma delas é de que o Rio tem jeito, né? Ele acha, com a cabeça dele, você também acha que tem jeito. E ambos acham que passa por ação estatal gigantesca. Porque o Eduardo Paes, por exemplo, né, por mais que ele tenha um histórico de um liberal, ele é um cara que tem que pedir votos na periferia, no subúrbio, tem que pedir voto em favela. E na medida que o Eduardo ele começa a andar em favela no Rio de Janeiro, ele percebe que a mão invisível não resolve nada. A mão invisível do mercado. Então, ele é um cara muito sensível para essa questão. É evidente que ele não é um cara que pensa o Estado como eu penso, por exemplo. Mas nós temos muitos pontos de convergência. E eu busco, e ele também busca, porque são duas pessoas minimamente inteligentes, exercitar esses pontos de convergência. E não é somente isso. Tem uma equipe que sou eu, a Maria Silva, que foi presidente do BNDES, liberal, o Osmar, que é um secretário de Desenvolvimento Econômico, que veio do BNDES, um rapaz super talentoso, que não é um cara de esquerda, e o Sidney Levy, que também não tem nada a ver de esquerda, que é o presidente da Invest Rio. É a equipe econômica dele. Nós pensamos diferente no fundamental. Ideologicamente. Não, só que nós temos uma missão, que é fazer aquela cidade se desenvolver. Dá certo. Então, nós colocamos de lado as nossas divergências, ninguém toca em ponto que é sensível entre nós, para focar no fundamental. Como, por exemplo, como atrair investimentos chineses para o Rio de Janeiro. Né? Então, hoje nós estamos em um estágio no Rio de Janeiro de pensar como atrair, como uma estratégia do Rio de Janeiro para atração de investimentos que atendam às demandas do Rio de Janeiro. Não atender às demandas chinesas por si só, como acontece quando eles vão investir fora da China. Né? É como atender às nossas demandas e como fazer isso. Né? Essa é a grande ciência que nós estamos tentando elaborar hoje no Rio de Janeiro. Né? Pois é, então você começa agora uma missão nova no Brasil, no Rio de Janeiro, que é um desafio gigantesco. Às vezes eu olho aquela cidade e falo assim, não vai ter jeito nunca, né? Não vai ter jeito nunca. De 6 governadores, 5 já foram presos. Quer dizer, um negócio assim, né? O Estado é dominado pelo narcotráfico, pelas milícias e por líderes evangélicos, não todos, mas uma boa parte, picaretas. Sim. Esse é que manda no estado do Rio de Janeiro, que são igrejas picaretas, claro que é igrejas sérias, mas igrejas neopentecostais picaretas, que manipulam as pessoas, milícias que controlam com poder de força as pessoas, e o tráfico que ameaça todo mundo. Quer dizer, como é que você sai dessa equação? Não, mas vai dar certo. Eu acho que o bloco político que o Eduardo lidera no Rio de Janeiro hoje, bloco esse que também está à esquerda dentro dele, está o PT, está o PCdoB, né? Eu acho que esse é o bloco histórico que vai levar o Rio adiante, na minha opinião, né? E o Eduardo tem essa capacidade de unir os extremos, né? Ele é muito hábil, né? É muito inteligente, muito hábil. Eu converso às vezes com o prefeito Eduardo Paes e falo com outras pessoas, né? Para mim, o Eduardo me lembra muito o Juscelino Kubitschek. Você deu uma entrevista falando exatamente isso. Ele lembra o Juscelino Kubitschek por essa questão da coragem de enfrentar... Ele é um realizador, como eu já disse. Né? E de conviver com... Convive com diferente de todo lado. E vai fazer Brasília, por exemplo, como ele fez. Né? Contra tudo e contra todos. O Eduardo derrubou a perimetral contra tudo e contra todos no Rio de Janeiro. Né? Ao mesmo tempo que a história o coloca numa condição de ser um homem da questão democrática no Brasil. Isso me remete ao Teotônio Vilela, que veio do seio da ditadura para denunciar as prisões da ditadura. E viram o Menestrel das Alagoas. Evidente que, guardadas as devidas proporções históricas e de personalidade, o Eduardo é um mix dessas figuras históricas que a gente está comentando aqui. Ele diz, por que você faz isso? Porque eu acho que é fundamental nós universalizarmos e darmos universalidade aos nossos líderes políticos no Brasil. O Eduardo tem essa
essa característica de que une dessas duas figuras, né? E eu acho que é disso que o Brasil vai precisar muito no futuro, né? De uma figura como Eduardo Paes, né? Vocês têm conversado muito, eu acho isso muito bom. Com certeza. Estou assistindo aqui, quero te entrevistar, falando de avanços já conquistados em breve. Vamos fazer isso. Obrigado, mestre. Obrigado demais. Foi emocionante. Obrigado. Um gavião aperta a mão de um galo. Com certeza. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.